Bom dia, meu Deus. Bom dia para os nossos mentores e guias espirituais. Bom dia para todos nós, meus amigos, encarnados e desencarnados, que se encontram aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Que maravilha, Senhor, é poder estar aqui na sua presença para mais um ensinamento. Nós só te pedimos, Pai, que nos dê sabedoria e que a gente possa entender a mensagem de hoje. Bom, meus amigos, vamos procurar uma posição agradável, visualizar a imagem do Cristo, Jesus que nunca nos abandona, e vamos conversar com Ele. Bom, a mensagem do livro de otimismo de hoje, do livro Otimismo Todo Dia de Lorival Lopes, é a de número 151, que diz o seguinte: não pense ser feliz apenas quando ganhar na loteria, quando tiver a casa própria, o bom emprego ou melhorar de condição social. Você pode ser feliz logo. A felicidade depende de resolução, de ardente desejo de busca, de querer encontrá-la. As situações de riqueza, pobreza, doença, desemprego influem, mas não tomam o lugar do principal, a decisão própria. Nos lances da vida, apoie-se nas qualidades. Veja-se conduzido pela mão de Deus e solte caloroso agradecimentos. Esforce-se. O esforço é para a felicidade o que o adubo é para a planta. Que assim seja. Então é isso, meus amigos. Vamos adubar a nossa vida. Vamos ser felizes hoje, agora, sempre. Meus queridos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o item é o 18. A reencarnação fortalece os laços de família, enquanto que o princípio da existência única os desfaz. Item 18. Algumas pessoas pensam que os laços de família são destruídos pela reencarnação. Ao contrário, eles são fortalecidos e estreitados. O princípio de que se vive uma única vez é que destrói os laços de família. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias que se unem pela afeição, simpatia e pela semelhança de tendências. Sentem-se felizes por estarem juntos e procuram-se uns aos outros. A encarnação apenas separa os espíritos momentaneamente, pois quando retornam ao mundo espiritual, eles se reencontram como se fossem amigos que acabassem de chegar de uma viagem. Muitas vezes, os espíritos ligados por afeições ou simpatias partem juntos para uma encarnação. Reúnem-se numa mesma família ou no mesmo círculo de amizades, ou trabalham pela sua evolução. Se uns reencarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres ajudam os que estão encarnados, e os mais adiantados procuram auxiliar os retardatários a progredir. Após cada existência, todos terão dado um passo a mais na busca do aperfeiçoamento, pois à medida que se depuram, o afeto entre eles aumenta. O egoísmo e as paixões diminuem
à medida que se afastam da matéria. Assim, os espíritos podem percorrer um número ilimitado de existências corpóreas, sem que o carinho que sentem uns pelos outros sofra qualquer interferência. Está se tratando aqui da afeição espiritual, que, por ser verdadeira, é a única que sobrevive à destruição do corpo. Os seres que se unem na Terra somente pelos interesses materiais não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos, uma vez que o interesse entre eles desaparece com a morte do corpo. Somente as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais se extinguem com a causa que lhes deu origem. E essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma continua existindo. As pessoas que se ligam somente por interesses materiais, pouco ou nada representam umas para as outras. E a morte vai separá-las, tanto na terra como no céu. Que assim seja. Pois é, meus amigos, nós precisamos muito estudar sobre o mundo espiritual, porque as mensagens que os nossos irmãos nos trazem é para que a gente possa entender sobre a vida futura, a nossa verdadeira morada. Então, neste capítulo aqui, Kardec nos ensina sobre a reencarnação. Por isso que o tema é a reencarnação fortalece os laços de família. Então, o que é a reencarnação no Espiritismo? A reencarnação significa nascer novamente, mas em um corpo diferente. E quando renascemos, iremos para uma outra família encarnada. Mas o espírito, ele permanece o mesmo, porque o espírito, ele é eterno. E o objetivo da reencarnação é a melhoria, da humanidade. Ou seja, é para que a gente possa se melhorar. Então, meus amigos, o que muda quando a gente reencarna é simplesmente a nossa vestimenta. É o nosso corpo físico, que a vestimenta é o corpo físico. Muitos acham, que quando uma pessoa morre, aí diz assim, morreu, acabou tudo. Acabou para aquela pessoa, acabou para aquela família, fica só as lembranças. E ainda dizem que até o vínculo acaba. Mas não é bem assim, pois os verdadeiros laços de família, eles não são os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamento. O amor, o verdadeiro amor, quando une, ninguém separa. Apenas, como disse Kardec aqui no final do item 18, as pessoas que se ligam somente por interesses materiais, pouco ou nada representam umas para as outras. E a morte vai separá-las tanto na terra como no céu. Então, apenas deste jeito, quando as pessoas se unem, como a gente vê muito aí, vamos casar para unir as famílias, porque tem muito dinheiro na jogada. E aí nem se entendem, só vivem na disputa, nas brigas. Às vezes chegam até a matar uns aos outros por causa de dinheiro. Estes sim, quando chegam no mundo espiritual, eles são separados, porque havia apenas um interesse material.
mas aqueles espíritos que se formaram no mundo espiritual, que ficaram em grupos, fizeram um planejamento de reencarnarem para sua melhoria e vieram tudo em família, para uma evolução familiar, estes permanecem unidos, porque eles têm laços espirituais. Então vamos pedir a Jesus que a gente pense muito no que a gente faz hoje aqui na Terra. Que a gente dê mais valor à nossa família, né? Começando pelo pai, pela mãe, pelos irmãos. Que a gente possa entender que estamos aqui para que a gente possa evoluir moral e espiritualmente. Vamos pedir a Deus que nos ajude, porque nós temos um livre-arbítrio. A espiritualidade não interfere. Que Jesus nos abençoe sempre e nos ampare, nos mostrando o caminho certo que devemos seguir. Amado Mestre Jesus, neste momento te entregamos a nossa alma, o nosso espírito e todo o nosso ser. O dia de hoje, todos os acontecimentos, bons ou ruins. Te entregamos a nossa família, os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, como também os nossos inimigos, tanto encarnados como os desencarnados. Aqueles que se encontram nos hospitais, que estão sofrendo, que estão doentes, aqueles que estão doentes da alma, aqueles que já se encontram no mundo espiritual, mas que ainda não aceitam, que já partiram do mundo físico, que a tua luz possa guiá-los. Senhor, toca no coração desses países e dessas pessoas que se encontram nas guerras. Estamos passando por uma transformação no planeta Terra e que o homem possa, Senhor, enxergar no outro homem a tua imagem e semelhança. Que assim seja. Bom, meus queridos, a reflexão final de hoje é uma mensagem de psicografia que nós recebemos lá da Casa de Oração São Francisco de Assis, em Barueri, São Paulo. É uma mensagem recebida através da médium Edlaine Lins Gouveia, médium da Casa de Oração São Francisco de Assis, do grupo Semente de Luz de São Paulo e do grupo espírita Amélia Nogueira Cesário, Lange, São Paulo. O tema é: perdestes a fé? Selecione melhor o que estás consumindo. A sabedoria, o discernimento, são qualidades a serem buscadas por cada um de vós. A vida na matéria traz inúmeros desafios, distratores. Perder o foco é fácil. Esquecer quem se é e o que se foi fazer, aí também. Muitos seguem iludidos e se desviam do caminho. Por isso, a necessidade de buscar a sabedoria e o discernimento, de aprender a identificar os que realmente importam. Para isso é necessário que saibam, lembrem-se de que são. A vida aí na Terra passa muito rapidamente. Aqueles que se distraem com as diversões do mundo material, ocupando todo o seu tempo com esses distratores, vêm-se, de repente, de volta para cá e retornam com as mãos vazias, porque nada fizeram.
Apenas ocuparam seu tempo com coisas inúteis. Não compreendes o que dizemos? Vamos tentar ser mais claros. Que diferença faz em tua vida, em tua evolução, saber das fofocas da vida dos famosos, acompanhar o dia a dia das celebridades? O que isto te acrescenta? São pessoas que te ajudam a refletir sobre questões existenciais, cujos exemplos e questionamentos te impulsionam a se tornar um ser humano melhor, mais amoroso, mais compreensivo? Ah, filhos amados, cuidado com o que escolhem consumir. O que permites que entres através de teus olhos e ouvidos é que alimenta tua alma, enchendo-a de amor, paz, esperança, ou de ódio, indignação e descrença. Quantos há que desacreditam na humanidade porque só assistem programas que mostram o pior da espécie humana? Estes escolhem ver apenas o que há de menos evoluído nos seres humanos e generalizam para a humanidade toda. Saem certos de que a Terra é um local terrível, que as pessoas são más, não prestam, não são confiáveis, que não vale a pena colocar filhos neste mundo cão, apenas para sofrer. Ah, como estão enganados, iludidos. São vítimas da mídia, que busca inculcar o medo em todos. Ou são seres incautos, que preferem apenas ligar a TV, não refletir e consumir o que é fornecido sem questionar. Será que não conseguem olhar para si mesmos? Reconhecer que eles jamais fariam as barbaridades que assistem na TV? Desconfiar que a maioria das pessoas com as quais convivem não seria capaz de praticar tais atos? Será que não conseguem confrontar o que a mídia mostra com o que vivenciam em seu mundo particular? Melhor dizendo, assistes a uma matéria sobre estupro e crueldade. Alguém próximo a ti que achas que agiria assim? Se houver no universo de pessoas que conheces, quantas achas que seriam capazes desse tipo de ato? A que percentual de teu universo este número de pessoas corresponde? Será que é a maioria de teus conhecidos ou uma pequena minoria, se for o caso? Então, filho, observando apenas as pessoas com as quais convives, tu achas que a humanidade é ruim? A maioria dela? Para, pensa, raciocina. Claro que há ainda irmãos adormecidos e se comprazem em fazer o mal. Não negamos, mas não é a maioria da humanidade. Por que tu acreditas que é? Por que tu te alimentas apenas de informações negativas que disseminam o medo, a raiva, o ódio? Selecione melhor o que consomes. Neste exato momento, em todos os lugares do planeta Terra, há irmãos teus fazendo trabalhos no bem, ajudando outros menos favorecidos, levando pão material e espiritual. Há grupos estudando as mensagens de amor, buscando vivenciá-las. E filho, agir no bem independe de religião. É a forma natural de agir do ser humano, pois, como já dissemos, és fruto do amor de Deus, emanação dele e, portanto, amor em essência. Queres viver melhor? Restabelecer tua esperança, a fé, a crença na humanidade?
Então pare de alimentar teus olhos e ouvidos com esse tipo de programa. Ocupa-te com as coisas do bem. Estuda o Evangelho de Jesus. Usa teu tempo ocioso para ser fonte de amparo àqueles necessitados. Para de perder teu tempo fiscalizando a vida alheia, de anônimos ou famosos, julgando os outros e ser útil. Queres melhorar o mundo? Se tu a mudança que queres ver no mundo. Ser mais amoroso, compreensível, tolerante. Põe em prática os ensinamentos de Jesus e assim estarás contribuindo para construir um mundo melhor. Se assim o fizeres, com certeza, o ano de 2024 será um ano melhor para ti e para todos ao teu redor. Luz e paz, sabedoria e discernimento. Que o ano novo seja repleto de novas escolhas. Linda mensagem. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja, assim é e assim será.